Beleza. Quero agradecer muito aos presentes por terem conseguido se organizar. Parece que não, mas o momento de isolamento nem sempre quer dizer que a gente está mais tranquilo, né? Aqui em casa, pelo menos, a gente está mais tumultuado ainda, nunca teve tanta louça. Tem sido muito mais difícil fazer tarefa de casa com os meninos e estar aqui, eu tenho certeza que foi desafiador para todo mundo. Para quem vê depois, né, vier depois, vocês ainda terão a chance de poder participar e contribuir, porque a gente criou algumas estratégias, eu vou explicar elas rapidinho nesse momento. Eu apanhei muito do meu computador, eu não tive como compartilhar um vídeo que eu produzi para encurtar esse momento do início, né? Nesse vídeo eu tinha explicado o que eram os censos cabalistas, a dinâmica desse trabalho nosso e como vai ser a proposta dessa primeira reunião, né? Então eu vou tentar resumir tudo isso agora, mas posteriormente, a hora que as coisas derem certo, esse vídeo vai estar disponibilizado numa plataforma para a gente poder acessar a qualquer momento. Então vamos lá, primeiro falar sobre o que são os censos cabalistas, né? Todo mundo deve ter ouvido o áudio do Alexandre. Nossa loja ela tem uma característica muito particular. Nós somos cristãos, somos franciscanos, somos ayahuasqueiros e somos cabalistas. Essa particularidade nossa, ela é frequentemente motivo de dificuldade para a gente entender, para a gente saber o que priorizar, por onde caminhar nos nossos estudos. Os censos cabalistas surgiram com essa ideia de servirem como alguns pilares filosóficos nos quais nós, iniciados, teremos uma fonte de estudo, de refinamento, proposta a qualquer momento para a gente poder fazer, e aqueles que se aproximarem de nós também vão poder encontrar nesses censos um modo de nos entender na nossa particularidade, né? Não somos como os outros grupos cabalistas, não somos como outros grupos ayahuasqueiros. Ser cristão é tão comum no Brasil, mas o nosso modo de ser cristão não é o mesmo modo dos católicos serem, dos evangélicos serem, dos espíritas serem. Então, essa particularidade era aquilo que os censos, em tese, vão nos ajudar a construir para nós, para o nosso entendimento, para o nosso ajustamento pessoal a esses ideais, mas para quem chega, para conhecer e para saber se é isso que a pessoa realmente está procurando. Então, pensando os censos, a ideia é que sejam ao todo 33 censos. Nós temos hoje, nesse momento, 11 inscritos. São vários, talvez alguns já tiveram a chance de ler sobre todos eles. Eu deixei ele publicado lá naquela plataforma, lá do Sway, não sei pronunciar. E hoje o foco é a discussão do número 5, né, do quinto censo. Qual é a nossa inspiração? A ideia dos censos ela surgiu inspirado em dois pilares, dois exemplos principais. O primeiro deles é o Talmud. Os rabinos, ao longo de várias gerações, interpretando e estudando a Torá, fizeram as suas interpretações e registraram essas interpretações ao longo de séculos. E o Talmud é isso, é um documento que concentra, então, muito estudo, né? Várias e várias gerações de rabinos que estudaram e marcaram ali os seus modos particulares de entender a Torá e compartilhar isso com uma forma de estudo com outros que estão chegando, com o tempo que refina esse estudo. Se a ordem durar ao longo das gerações, dos anos, das décadas, a ideia é que a gente tivesse nos censos cabalistas uma forma de também encontrar esse refinamento nosso, que agora está sendo iniciado na forma dessa discussão de hoje, do quinto censo, mas que daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, terão talvez outras pessoas que estarão pegando esse material que a gente vai começar a registrar agora e vão continuar esse estudo, esse registro, por um tempo que a gente não consegue avaliar. Essa é a primeira inspiração do census. A segunda inspiração, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer uma obra do Newton Bonder chamado Fronteiras da Inteligência. É um livro que é escrito com base em capítulozinhos muito curtos
falando de capítulos que têm 2, 3, 4 páginas no máximo. E ele chama de senso. Senso da inteligência espiritual, senso, e ele vai chamando de vários, né? São muitos. Os sensos cabalistas, a ideia dele seria, então, um texto curto, um texto sintético, um texto que abordasse um problema pontual, e que esse problema representasse um elemento que define a ordem. Então, no caso do quinto senso, né, a ideia de que você não é especial, mas você é alguém que pode fazer coisas especiais. Quantas vezes, talvez, nas nossas experiências, quem conversou com algum mais antigo, mais experiente, talvez ouviu isso dessa pessoa: ó, você não é tudo isso, mas talvez você possa fazer a diferença na vida de alguém, talvez você possa fazer a diferença na sua vida, no seu legado. É uma marca de muitas reflexões que nós temos na nossa loja e que marca a experiência e o modo como nós interpretamos alguma das nossas experiências e como nós ajudamos os outros a interpretarem essas experiências. Então, a ideia é que a gente possa, inspirados no Talmud, inspirados nessa forma, o conteúdo inspirado no Talmud e a forma inspirada nesse livro do Newton Bonner, Fronteiras da Inteligência, que a gente possa construir pequenos textos que possam ser estudados, compartilhados por todos e que marcam o modo nosso particular de ser tudo isso que nós somos: cristãos, franciscanos, cabalistas e ayahuasqueiros. Em linhas gerais, é essa ideia que eu estou querendo apresentar para vocês. O Fred anunciou uma dinâmica. A gente está torcendo para que todo mundo tenha muita coisa para falar e que a reunião seja pequena para o nosso sentimento. Então, por isso, tem um formulário. Assim que terminar a reunião, o grupo da administração vai se reunir e vai montar algumas temáticas. Eu vou disponibilizar para vocês um link. Esse link vai ficar 48 horas aberto, enquanto isso está fresco na nossa cabeça, para vocês acessarem pelo celular, pelo computador e deixarem algum comentário que talvez não deu tempo de fazer aqui. Ou mesmo que tenha dado tempo, talvez vocês queiram explicar melhor. E nesse formulário vocês vão poder colocar tudo isso lá. Então, quem está participando aqui ao vivo, ótimo, tem a chance de poder registrar. Quem está trabalhando em aula, em outro lugar, que vai assistir esse vídeo gravado e também quer contribuir, vai ter a chance de contribuir nesse formulário. E aí o nosso secretário, que aqui nessa reunião é o Pedro, ele vai fazer uma síntese de tudo aquilo que nós discutimos e daquilo que o formulário apresentar. No sábado eu vou fechar o formulário, vou entregar o relatório para o Pedro, ele vai fazer uma síntese. Na semana que vem, nós vamos organizar isso, elaborando um quinto censo novo, que vai ser apresentado para os adjuntos, que vão ponderar sobre aquilo que talvez possa ser melhorado, aquilo que possa ser retirado, e aí, a partir dessa ponderação deles, a gente tem um quinto censo novo. Por isso, a periodicidade de 15 dias, né? Numa semana a gente está fazendo essa reunião coletiva, na outra semana a equipe administrativa está organizando o que esse coletivo produziu. E na outra semana a gente pode começar outro censo e fazer assim uma dinâmica que mantenha as reuniões numa periodicidade que não sufoque ninguém, mas também numa periodicidade que a gente não esqueça tudo aquilo que a gente discutiu, né? Que logo apareça o resultado disso e a gente possa dar andamento para as outras questões. É isso. Então, agora... Eu vou colocar mute para poder passar. Então, agora, de acordo com a sequência das pessoas que entraram aqui, o Tchapão vai ser o primeiro a falar o que ele achou do quinto censo e o que ele tem a contribuir em relação às ideias dele. E aí, se porventura chegar na vez de alguém, a pessoa ainda não se sentir apta a falar, nesse momento, ela pode esperar a segunda ou a terceira rodada, no momento que ela se sinta apta a falar. Ela não tem a obrigação de falar no exato momento da vez dela, ela pode esperar a próxima vez, ok? Então, eu vou pôr mute aqui e o Tchapão é o próximo. Fred, deixa eu passar a minha vez. Tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo?
Ah, vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo agora? Agora a gente está te ouvindo. Pode falar. Passa pro próximo. Passar para o próximo? Ok. O próximo é o Pedro. Passa mais. Eu queria ouvir mais o pessoal que estudou mais. Entendi, ok. O próximo é o Pedro. Boa noite. Então, eu vou falar bem brevemente, porque esse senso, inclusive, eu acho ele, assim, bem direto, né? Na verdade, assim, foi... Nossa, o Leandro falou uma coisa muito verdadeira, né? A quarentena deixou a vida de algumas pessoas bem louca, né? Eu estou, assim, há uma semana querendo parar para ler todos os censos e até hoje eu não consegui tempo. Sentar, nossa, deixa eu ler todos, assim, que é uma tarefa que não é difícil, né? Porque eles não são tão grandes assim. Então, o único que eu li foi o quinto, né? E esse censo, eu acho ele particularmente, assim, magnífico, sabe? Magnífico ele compor um desses censos, sendo que a ideia do censo é ser um... Porque eu até falei para o Leandro que, para mim, a ideia do censo, quando me foi apresentada, o Ale falou por alto, mas agora, quando o Leandro trouxe, me foi como se fosse, assim, pilares, né? Que é como se a gente tivesse nossa egrégora aqui, assim, né? Vou pegar essa mão, aqui é a nossa egrégora, aí você vê que puxa um fio dessa egrégora, assim, você consegue entender uma parte da egrégora, uma coisa que compõe toda essa egrégora, você pega um pedacinho, você está compreendendo um pedaço dessa egrégora, isso é um senso para mim, né? Vai falar desse todo, né? Que é essa pluralidade da ordem. E para mim, o quinto senso, cara, ele é fabuloso, porque ele é um grande escudo protetor que nós temos na nossa egrégora. Em que sentido eu falo isso? Porque eu fico lembrando um texto, uma vez que eu li numa sessão de preparo, foi a Dani que leu, inclusive, eu dei para ela ler, um texto do Cassiano, sabe, que ele fala sobre ordens iniciáticas, né? Tem uma frase que é muito interessante, que ele fala assim, em grupos iniciáticos você tem uma grande massa de pessoas completamente perturbadas, né? Que vão buscar dentro das ordens espirituais preencher os seus egos vazios, os seus egos quebrados, se autoafirmar através do estudo da magia, né? E aí vem esse senso, assim, por isso que vai ter uma grande barreira, porque ele já chega assim de imediato e fala, não, ó, você pode estudar magia 10, 20, 30, 50 anos, você não é especial, você não é. Você é um ser humano como qualquer outro, né? E aí me lembra de uma frase de Salomão, né? Salomão tem uma frase muito interessante que eu acho que se conecta com esse senso, que é aquele que se eleva deve elevar, né? Porque o seu conhecimento espiritual, ou seja, sei lá, qualquer conhecimento que você tenha, a partir do momento que você se junta a um tipo de trabalho especial, ele só vai servir a partir do momento que você usa ele para agregar ao seu redor, né? Aquele que se eleva, né? Aquele que transcende graus, aquele que busca mais coisas, deve elevar, deve usar o conhecimento dele para servir, né? E aí esse senso vai falar disso, né? Porque a gente não é especial, mas podemos fazer coisas especiais. Então, tudo aquilo que a gente tem de conhecimento, de bagagem, de ensino, de coisas, né, só vai ser realmente especial quando a gente faz, né? Quando a gente põe para uso, né? E isso tem tudo a ver com a Cabala, né? Que é um caminho ativo, né? A Cabala cristã, a Cabala do Baal Shem Tov, que é um rabino que ele inspira muito os seus caminhos da ordem. É uma cabala muito ativa, né? Então, eu particularmente, quando eu penso nesse senso, quando eu olho para ele, eu penso nisso como uma grande barreira de defesa, sabe? Que coloca assim logo de cara, que o cara começa a ter experiências muito místicas, não, você não é especial, né? O que você está fazendo com o que você está vendo, né? Eu nunca vou esquecer de um iniciado que passou aqui na ordem, né? E aí tinha uma pessoa que vinha aqui na ordem, nossa, mas eu vejo fadas, eu vejo coisas magníficas, eu vejo coisas interessantes. E todo o trabalho ela falava isso. Aí um dia esse iniciado era um assistente, ele chegou assim, mas então, o que você está fazendo com todas essas fadas que você está vendo? Ela nunca mais voltou na ordem depois disso. Por quê? Já foi assim, o corte, né? Assim, e aí, minha filha?
Ah, que lindo, você está vendo coisas maravilhosas, mas e aí, para que está servindo isso? É porque ela, muito provavelmente, estava alimentando o ego ferido dela com essas experiências magníficas que ela podia estar tendo com o ácido. Mas e aí? Né? O que você está fazendo? Então, o que eu tenho para contribuir nesse momento sobre esse senso é isso. Para mim, ele é uma grande barreira defensora da nossa egrégora. Então, Pedro, obrigado pela sua contribuição. O próximo a falar é o Denilson. Eu não quero falar nada. Boa noite, pessoal. Para mim, que estou bem distante, é um prazer estar aqui com vocês. Me sinto abraçado, fico muito feliz, né? Porque nessa loucura toda, né, sozinho aqui, sem ter com quem conversar sobre esses assuntos, eu me perdi. Eu gostei muito do quinto senso, mas eu queria fazer um ponto provocativo. Eu acho que é importante também fazer um ponto provocativo. No seguinte ponto, aí eu vou falar como psicólogo, fazendo uma leitura psicológica. Quando o quinto senso fala, eu não sou especial, mas eu posso fazer coisas especiais, eu concordo em gênero, número e grau. Mas eu tenho que pensar o seguinte, eu vou contar um pouquinho, bem rápido, da minha história. Eu sempre tive autoestima muito baixa mesmo. Eu sempre considerava as outras pessoas melhores do que eu. Eu sempre vi o outro muito melhor do que eu, então eu sempre tentei agradar demais as pessoas. E muitas vezes deixando de ser eu mesmo para tentar agradar os demais. Então a minha autoestima era muito baixa. Quando eu entrei na ordem e que eu consegui me ver um pouco, eu percebi que eu era importante, mas não mais que os demais, mas tão importante quanto os demais. Então, nesse sentido, eu acho que talvez, eu não sei, né? Eu compreendo que eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou mais especial do que ninguém, eu não tenho nenhuma missão especial. Mas dentro da ordem, eu me vi como uma pessoa especial. Eu vi que eu fazia parte de grupo de pessoas que pensavam como eu, que eu me sentia muito isolado e muito sozinho com meus pensamentos, eu não tinha ninguém para compartilhar, eu não tinha ninguém para falar sobre o que eu pensava da espiritualidade, era eu e eu. E ali, quando eu me vi num grupo que comungava de ideias próximas, eu me senti especial, mas não melhor, mas igual. Eu falei, gente, eu também sou importante. Eu também sou importante para mim mesmo. E isso me fez um bem tremendo, né? Eu sei que eu não sou melhor do que ninguém, eu não tenho missão especial, o quinto senso está perfeito. Mas para aquelas pessoas que têm estima baixa, como eu tinha, o caminho cabalista, ele te leva a você se redescobrir, né? A você se conhecer, a saber quem você é, e você saber que você não é nada diante de tudo, mas para você mesmo você pode ser alguém, e você sendo alguém importante para você mesmo, você pode fazer diferença para os demais. Eu não sei se caberia, talvez, colocar no senso, nessa questão, você não é especial, mais do que os demais, mas você é especial para você mesmo, enquanto você faz parte de uma humanidade, enquanto você é importante também, você é importante. Eu me sinto importante com vocês, né? Minha fala vai ser breve, vai ser somente esse ponto mesmo, e quando eu entrei na ordem eu compreendi isso muito claro, né? Como um bom pisciano, eu achava que eu tinha alguma missão especial lá dentro da ordem, que eu ia mudar alguma coisa, e eu percebi que eu tinha que mudar era eu mesmo, a minha vida, mudar o meu jeito de ser, como eu me comporto com as pessoas. Então, eu acho que o quinto senso, como o Pedro falou, é uma barreira, porque talvez aí, como a autoestima era baixa, eu chego no quinto senso, eu chego na barreira. Eu sou especial para mim, como as demais pessoas são, por causa da autoestima e tudo bem. Agora, quem tem autoestima já elevada, né, que o orgulho fala mais alto, eu acho que o quinto senso ele para por aí. Calma lá, você não é melhor do que ninguém, você é tão importante quanto. Talvez eu goste muito dessa frase, eu sou tão importante quanto os outros. Aí eu concluo a minha fala. Obrigado, Denilson, pela sua contribuição. O próximo a falar sou eu aqui, de aquarista. Só um instante. Bom, assim, em relação... quando eu li esse censo, para mim, foi muito mutável a minha visão em relação a algumas coisas.
porque eu criei vários questionamentos em relação a essa questão de ser ou não especial, né? E para mim, essa questão de ser especial ou não ser especial, né, veio muito à tona, e eu acho que é até uma questão muito, assim, muito coerente. A gente já está debatendo isso no início dos debates, né, já ser o primeiro tema, assim, que a gente já vai sendo trago para algo assim, como se fosse, como o Pedro mesmo falou, uma barreira, né, para a gente dar sequência a esses estudos, um nivelamento, digamos assim, para a gente se situar. Né? Essa questão de ser especial, eu fui pesquisar a palavra, o sentido da palavra, né? Especial, que não é geral, que diz respeito a uma coisa ou pessoa, individual, particular. Por que nós não somos especiais? Porque individualmente, comparado aos outros, nós não somos especiais. Nós somos especiais de acordo com o que eu entendi do censo, com o que nós fazemos, né? Então, o que nos torna especial é o nosso... Talvez você tenha um propósito especial que você criou, que você vai... E que talvez isso seja especial. Bom, o que mais que eu vi aqui? Bom, aí, de acordo com o que você faz, você pode se tornar um especialista naquilo, né? O que é especial também, né? Você faz aquilo com tanto afinco, com tanta... prazer, e você passa a dominar aquilo que você está fazendo, você se torna um especialista, né? E dentro disso existe a sua especialidade, que é aquilo que você se tornou especialista, né? Então, eu acho que toda essa questão do especial a gente pode se convergir realmente, é mais como se fosse um foco maior no que nós estamos fazendo, que nós podemos ser especial sendo especialista no que nós estamos fazendo, assim, resumindo. Sobre o que o Denilson falou, eu queria levantar um ponto que eu anotei aqui. Eu acho que essa questão de baixa e autoestima em relação ao quinto senso, ela se dá ao fato, por exemplo, da gente meio que enraizar as nossas questões em coisas mutáveis. Por exemplo, a nossa autoestima, ela está relacionada a isso ou aquilo que pode ser mudado com o tempo. Há coisas, por exemplo, que... Como é que eu vou explicar sem me perder? Bom, a gente se torna suscetível, né? Com a questão da baixa autoestima, porque a gente está enraizado em coisas que, por exemplo, que não nos trazem um pilar interno. Então, a gente acaba sendo suscetível. Quando isso não nos convém ou quando não é da nossa forma, a gente acaba gerando uma baixa autoestima, porque a gente se torna suscetível a vários tipos de coisas. Bom, isso é o que eu tenho a tentar por enquanto. O próximo a falar é o Leandro já deu, é a Alba. Boa noite a todos. Dá para me ouvir? Tá? Bom, é interessante que a questão da especialidade está vinculada à ideia de único, eu ser único. Mas muitas vezes a gente usa esse adjetivo como uma forma de realmente nos tirar de um lugar e nos colocar acima, ou fora de um contexto geral. Mas, na verdade, o que eu acho que eu entendi do censo é a possibilidade que a gente tem, por exemplo, de julgar uma árvore pelos frutos. Aquilo que eu faço que contribui para um coletivo maior, aquilo que eu sou capaz de gerar no mundo, é que pode ser especial e, consequentemente, me tira da armadilha da baixa autoestima. É quando a gente pensa também em avaliar como nós estamos dentro do nosso desenvolvimento na loja, por exemplo. Eu não me comparo com o outro, eu me comparo comigo mesmo há um tempo atrás. Se eu estou melhor do que eu fui, no sentido de ser mais amigável, no sentido de ser mais generoso, de ter lapidado um pouco mais as minhas sombras e as dificuldades que eu tenho na vida, nos meus relacionamentos e comigo mesmo,
provavelmente eu tenho crescido. E aí, nesse sentido, eu já posso considerar que tenho feito coisas especiais. E posso ficar mais tranquilo comigo mesmo, de me sentir uma pessoa que verdadeiramente cresce, que verdadeiramente contribui. E aí, se a gente ficar pensando na nossa possibilidade de ser único, e da nossa forma única de personalidade, ela também está especialmente e unicamente vinculada àquilo que a gente faz na vida, às coisas que a gente consegue colocar em jogo no mundo. Porque cada tijolinho, ele tem uma função específica, mas todos são tijolos, então todos nós somos seres humanos, partilhamos de uma consciência relativamente comum, que nos tira desse caráter de estar acima de alguém. Porém, quando eu fico mais afinado com as coisas que eu estou produzindo, ou a forma como eu tenho me relacionado com o mundo, as coisas que eu tenho feito, e se elas realmente vão além de mim, provavelmente eu estou fazendo coisas especiais. E aí, assim, tem muita gente que pode pensar, né? Nossa, eu vou fazer especiais, vou construir uma barragem, vou distribuir água, vou não sei o quê. Tudo bem, podem ser grandes coisas. Existem grandes possibilidades também de realização nesse sentido, né? Do Guinness aí. Mas, se a gente sempre se comparar com a gente mesmo durante o tempo, provavelmente a gente vai poder perceber avanços, e se a gente não perceber avanços, a gente pode ficar atento para começar a caminhar nesse sentido. Mas percebendo avanços, eu já saio um pouco dessa armadilha da baixa autoestima, eu imagino, né? Acho que é isso. Isso, da gente se comparar com a gente mesmo. E não com os outros, né? Certo, isso, então. galera. Obrigado, Alba. O próximo a falar é o Breno. Gente, só lembrando, vocês estão printando as telas para a gente depois me mandar os prints? Vai printando, vai Por favor, mandando. mesmo, por exemplo, eu não consigo printar porque eu estou como secretária anotando as coisas. Você vai printar, você já perde o que a pessoa está falando, então assim, eu não tenho como printar. Ok, quem puder ir printando aí, depois me manda, ok? Estão me ouvindo? Aí. Estão me ouvindo? Quando eu li o Quinto Senso, né, eu lembrei muito do livro O Sagrado, do Newton Bonder, que foi um livro que o Jansley fez uma palestra na última imersão cabalista, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né, e pensando na questão de que nós somos também uma loja de mistérios, né? E como loja de mistérios, às vezes é muito fácil cair nesse lugar do especial, porque tem essa forma de funcionar que à medida que você vai adentrando no templo, você vai descobrindo mistérios da loja que você não conhecia antes, né? E aí esse tipo de coisa às vezes gera um certo desejo de ter acesso a esses mistérios, com uma certa ideia de que ter acesso a algo que as outras pessoas não sabem me dá esse status de especial, né? Porque eu sei algo, eu sei um mistério, eu tenho uma consciência que as outras pessoas não têm, né? E por isso eu sou melhor, ou eu sou mais consciente. Então, para mim, esse senso, né, do eu não sou especial está um pouco nesse lugar do que a Alba falou, né, da não comparação, né, de não ser melhor nem pior, mas desse lugar de comparação consigo mesmo e de que qualquer pessoa tem a possibilidade de fazer algo especial, né? E é uma coisa que todo mundo pode fazer, né? Eu acho, por exemplo, o nosso trabalho é algo muito especial. Não nós, né? Mas o que a gente faz, o que ele gera, as consequências que ele tem nas pessoas, em nós mesmos, né? E aí eu lembro até
do livro, né? Porque o livro traz um pouco a diferença do que é segredo, o segredo, né? E do que realmente é o sagrado, né? Ele descreve o sagrado como o segredo do segredo. E como as pessoas nessa busca espiritual vai muito mais atrás do segredo ao invés do segredo, né? Porque o segredo é justamente o que te torna melhor, mais consciente, mais especial, né? E aí ele até cita uma história, né, do Candomblé. Eu já tem muito tempo que eu li esse livro, então não sei se eu vou contar a história igual tá lá, né? Mas eu acho uma história interessante, que é de um jornalista que que está pesquisando um centro de Candomblé e tem um espaço dentro do centro de Candomblé que só os iniciados naquela religião podem entrar, né? E ele fica muito curioso para entrar nesse espaço e até que o pai de santo lá resolve conceder ele a possibilidade de entrar nesse espaço, né? E ele vai para esse espaço imaginando que vai ter um monte de coisas, né? Um monte de imagens, coisas que ele nunca viu, que ele vai ver ali dentro movimentos que nenhuma outra pessoa viu a não ser os iniciados, né? E ele chega nesse espaço e ele se depara com um espaço completamente vazio, que não tem nada. E aí ele chega nesse espaço e fica com aquela sensação assim, nossa, mas aqui não tem nada, eu não estou vendo nada. Será que é porque eu não sou iniciado nessa religião, que eu não estou vendo nada? Será que as outras pessoas estão vendo e eu não estou vendo, né? E aí depois ele sai desse espaço e muito tempo depois ele tem uma conversa com o pai de santo e o pai de santo resolve revelar para ele o que tinha naquele espaço, né? O que realmente tinha naquele espaço. E o pai de santo revela que naquele espaço não tinha nada. Realmente não tinha nada, não tinha espírito, não tinha nenhuma energia circulando, era simplesmente um espaço vazio. E aí ele usa essa história para diferenciar, justamente para dar essa diferença entre as pessoas que buscam o segredo e quem realmente busca o sagrado, né? Porque ele conta que uma pessoa que está ali pelo segredo, ele entra num espaço vazio, e às vezes ele nem está sentindo nada, mas aí ele começa a ter sensações, sentir uma energia, falar que sentiu a presença de um espírito ali, porque como ele é um espiritualista e está nesse espaço que é misterioso, né, que só alguns podem acessar, então ele começa a ver coisas que nem existem ali para mostrar que ele é sensível, para mostrar que ele realmente tem essa mediunidade, essa coisa especial, né? E aí ele fala que quem tem contato com o sagrado mesmo consegue estar nesse espaço, entender ele como um espaço sagrado, mesmo entendendo que ali existe um vazio, mas como eu lido com esse vazio, né? E aí eu achei interessante porque na palestra que o Jansley fez, a gente fez uma brincadeira, né? Que a gente ia revelar os mistérios da ordem, né? E quando a gente revelou os mistérios de fato, né? Esses mistérios estavam relacionados com questões de limpeza, de manutenção do nosso espaço, né? Da chácara, de lavar banheiro, de lavar a louça, como os mistérios da loja. Então, eu acho que é um senso que também nos convida a pensar, né, no que realmente é entrar em contato com um espaço sagrado, né, com a espiritualidade, com o sagrado, né, que às vezes não é uma coisa super especial, né? É uma coisa que está ali na ação, no fazer, no trabalho, e através desse trabalho é que a gente vai realmente não ser especial, mas poder fazer algo especial. Bom, eu acho que é isso. Não sei se foi muito claro, mas essa é a contribuição que eu tenho para dar agora. Foi show, Breno. Obrigado. O próximo a falar, de acordo com o... Aqui é o Marco.
Olá, pessoal, boa noite. Boa Muito bom noite. ver cada um de vocês. Eu não sei se eu vou falar abobrinha, mas qualquer coisa vocês mandam uma mensagem aí por texto. Eu também realmente não tive muito tempo para ler coisas novas, então eu tentei dar uma relida em algumas coisas que eu já tinha lido. E quando eu estava lendo o Quinto Senso, as ideias principais ficaram bem claras, né? Essa questão de que você não é especial, inclusive algo que é tratado na primeira instrutiva, se eu não me engano. O Ale bate nessa tecla, inclusive no final dessa primeira instrutiva, que já é para quem está chegando, já ter de cara essa informação, né? E indo nessa linha, né, do que eu já tinha lido a respeito, eu achei que pode ser feito um vínculo com algumas partes do livro do Halevi, que é a Escola de Cabala, que ele fala sobre tipos de aluno, né? Que ele relata o quão importante é cada tipo de aluno em um grupo. Então, ele vai falando alunos que têm características mais emocionais, outros alunos têm características mais mentais, e que esse conjunto é que forma o grupo, que possibilita que o grupo consiga chegar um pouco mais distante. Em outro capítulo, ele fala também a respeito de alunos estrela. E aí ele menciona que os alunos estrela são essas pessoas que já têm alguma bagagem e que trazem essa bagagem e que, por algum motivo do ego, enfim, essa pessoa ela pode se sentir superior ou se colocar numa hierarquia um pouco acima. E eu acho importante, talvez, trazer esse ponto nesse senso, porque é muito comum as pessoas chegarem com as próprias vivências e tentarem, de alguma maneira, implementar aquilo num grupo que já existe, que já é formado com as suas próprias características, né? Então, acho que esse é um ponto que eu acho que seria interessante. Outra coisa que eu queria ter falado antes, mas acabei atropelando, é a questão que o Leandro tinha alterado o texto do José, né, para o texto ficar um pouco mais formal. Eu acho muito interessante essa alteração. Eu acho que o texto ele realmente tá bem didático e dinâmico, mas eu não sei se no sentido de senso seria uma boa. Então, eu acho que seria interessante realmente avaliar essa questão, inclusive se precisarem de ajuda para alterar o texto ou debater alguma coisa nesse sentido, eu queria participar. E voltando para o tema do texto, outra questão também que eu queria falar se relaciona um pouco com o que o Denilson tinha trazido e a Alba também, no sentido de coletivo, né? Tem uma parte do livro do Newton Bonder, da Cabala da Inveja, que ele fala sobre o quão difícil é modificar uma ideia que você tem formada na sua cabeça, porque a gente aceita melhor características externas do que as internas. Então, para a gente é mais fácil modificar essas características que estão que são demonstradas externamente do que uma ideia fixa que você já formou e que já está enraizada na sua cabeça. Ele fala muito a respeito a palavra não é vergonha, mas é como a pessoa se sente em renegar algo que ela mesma criou, alguma coisa nesse sentido. E talvez possa ser algo que pode ser incluído também no texto, caso vocês concordem. Porque quando ele fala disso, ele relaciona muito também com que é importante estar em grupo, né? Que é importante estar perto de outras pessoas que possam identificar algumas coisas em você e a partir das trocas você vai conseguindo mudar e contribuir para o todo. No mais, eu acho que é isso. Queria poder falar um pouco mais, mas realmente, pelo que eu me preparei, essa é a minha contribuição. Obrigado, Marco. E o próximo a falar é o Lucas. Pode passar para frente. O próximo, então, é o Paulo. Oi, pessoal, estão me ouvindo?
Sim, estamos ouvindo. Sim. Oi. Não, eu só queria falar um pouco sobre algo que eu refleti quando eu li o texto do Jô, inclusive muito bom texto, Josélio, é que quando a gente pensa um pouco sobre questão magística, né, de estudo e prática, ela está indissociada da questão do ensino. À medida que a gente volta no tempo, inclusive as próprias escolas, as próprias ordens de mistério eram escolas no passado, igual a gente olha para a escola de Pitágoras. E ao olhar, por exemplo, o modo de ensino que nós temos contemporâneo, da maneira como ele foi evoluindo, ele está muito voltado para a questão de troca. Não é uma pessoa especial, numa posição especial, dando uma verdade e ali fornecendo algo, estando num patamar superior. É uma troca. E eu achei bastante curioso esse seu primeiro censo a ser discutido aqui dentro do SEMEC, dentro dessa nossa escola, né, de estudo cabalista, porque ao trazer esse novo modo que nós construímos durante o tempo dessa questão da troca, quando nós olhamos a questão de ser especial é uma coisa que está congelada no tempo, ou seja, ela está morta. Mas ao fazer algo especial, a gente traz movimento, a gente traz esse processo de troca, o que é essencial para esse movimento de estudo e de comunidade. E Cabala também está muito voltada, né, para essa questão comunitária de trocas. Então, me pareceu bastante singular, bastante curioso esse seu primeiro censo a ser discutido. Não sei se foi intencional a escolha, mas ainda achei bastante curioso. Era só isso mesmo. Ok, Paulo, obrigado. O próximo a falar é o Igor. Oi, gente. Tá ouvindo? Sim. Eu fiz para eu subir de grau de... Só um recado, Denilson, o Rafael está dizendo que está clicando no link, mas não está acessando, ele está pedindo para você liberar ele. Parece que está tendo algum problema. Obrigado, Igor. Quando eu fui elevar de grau de assistente de segundo grau para terceiro grau, eu fiz esses comentários dos censos, né? E aí era uma época que eu tinha descoberto a Lucilena Galvão, né? E ela tinha falado uma coisa numa palestra dela que é muito interessante, que é o conceito de pirâmide, né? Se você está subindo, aliás, se você está mais próximo do outro, quer dizer que você está subindo, né? E se você está mais distante, significa que você está descendo. Então, quando você fala que você é especial, então você automaticamente está falando que os outros não são, né? Então você está criando um espaço entre eles, né? E aí, se você está se distanciando das outras pessoas, significa que você está descendo na pirâmide, né? Porque, como o próprio censo diz, fala, a gente não é especial, mas a gente é capaz de coisas especiais, né? A gente, tipo assim, quantas pessoas tem aí que elas têm dinheiro, elas têm estudo, elas têm uma base familiar, uma base emocional e elas não fazem nada, né? E quantas pessoas que não têm nada disso e ela cria isso, né? E ela consegue atingir aonde ela quer, né? Então, para mim, esse censo, ele vai nessa direção. Pronto, era isso. Ok. Obrigado, Igor. Esse gatinho aí. Próxima fala é a Maitê. Alô, Maitê? Maite, eu acho que seu microfone está bloqueado, você precisa desbloquear o microfone. O microfone dela está bloqueado. Maitê, seu microfone está bloqueado. É só você clicar na tela, aí vai aparecer o microfone do lado esquerdo embaixo. Aí.
Sim, aí Pronto. está desbloqueado. Agora está desbloqueado. Então tá. Então, vou tomar assim uma... Primeiro, boa noite a todos vocês, porque, nossa, a alegria de estar com vocês agora, nestes momentos, é imensa. Mas vou falar assim, eu estive estudando e até meditando por cada census, até o número 5º. Y los 4 primeros, obviamente, son como un embudo que desemboca en un 5º censo. Cuando eu chego na parte de que você não é especial, foi como uma pedrada na minha consciência, mas que foi uma boa pedrada. Ela me libertou, porque tinha muito tempo, há muitos anos, eu falava, eu sou o que eu sou, ou eu sou o que eu faço. Então, sempre essa dualidade da situação de quem é se é especial ou não. E a vida faz que você assuma responsabilidades adquiridas, que são aquelas pessoas que sejam por bondade, por carinho ou até por interesse próprio. Eles falam para você, você é especial, você é distinta, você é isto, aquilo. Obviamente que nosso ego vai inflamando e a gente vai acreditando e vamos tomando umas experiências que não nos correspondem. Por isso esse pedrado, essa pedra, né, jogada na minha consciência foi uma libertação, uma liberação. Porque eu sou aquela coisa que